Eles me disseram que era para o meu bem, para que eu pudesse viver sem preocupações. Eles disseram que a casa era um fardo, uma responsabilidade que eu, com a minha idade, não devia mais carregar. Mas eu sabia que a única coisa que eles viam, a única coisa que realmente importava para eles, não era meu bem-estar, era a casa. Ou, para ser mais exato, o valor da casa. O dinheiro. Meu nome é Elias, e com os meus 72 anos, a vida me parece uma velha fotografia amarelada. Minha esposa, a Maria, se foi há 5 anos, e com ela a cor saiu do mundo. E sobrou a casa. Uma casa em Higienópolis, em São Paulo, que a gente comprou há mais de 40 anos. Uma casa cheia de risos, de festas, de almoços de domingo e, mais recentemente, de um silêncio que pesava a alma. Eu tenho 2 filhos, o Rafael, de 45 anos, e a Juliana, de 40. Eles são a minha vida, ou, pelo menos eu achei que fossem. Rafael, um advogado bem-sucedido, mas com uma ambição que beirava a arrogância. E a Juliana, que era tão doce quando criança, mas que se tornou uma mulher fria, que só falava sobre o carro de luxo que queria comprar. Quando os meus médicos disseram que eu precisava de uma cirurgia, a primeira coisa que me veio à mente não foi o medo. Foi o futuro dos meus filhos. Eu decidi que era um momento de me livrar do meu único bem. Eu ia vender a casa. Com o dinheiro eu pagaria a cirurgia e o resto eu daria a eles. Seria uma nova chance, uma nova vida. Eu chamei os 2 para um almoço. E foi ali que o meu mundo começou a desmoronar. Pai, que ótima ideia! É o melhor a se fazer. A gente podia te dar uma força para encontrar um apartamento pequeno perto da gente. Juliana concordou, os olhos brilhando. É, pai, um apartamento menor é mais prático. Assim a gente não precisa se preocupar em te visitar. Eu senti um arrepio. A preocupação deles não era com a minha saúde. Era com o dinheiro. Eles queriam que eu me mudasse para que pudessem pegar a minha parte e me esquecer. Foi a primeira vez que senti a dor da traição. E ela doía mais do que qualquer doença. Eles começaram a brigar por valores, por porcentagens, como se o dinheiro já estivesse nas mãos deles. Rafael queria usar a parte dele para comprar um escritório maior. Juliana queria usar a dela para a entrada de um apartamento de luxo. Eles não perguntaram como eu estava, não perguntaram sobre os meus sentimentos, apenas sobre o valor do metro quadrado. Eu decidi dar a eles uma lição. Ou talvez eu só quisesse testar a lealdade deles. Eu anunciei que precisava de um tempo para pensar. Mas na verdade, eu comecei a fazer perguntas. Perguntas que eles não esperavam. Rafael, você poderia me ajudar a organizar as caixas? Eu perguntei. Pai, eu estou muito ocupado com o escritório agora. Por que você não contrata uma empresa de mudanças? Ele respondeu impaciente. Juliana, você poderia vir aqui me ajudar a separar o que é lixo do que podemos doar? Eu perguntei. Pai, eu e o Pedro estamos vendo apartamentos. Não temos tempo para isso. É só jogar tudo fora. Eles não vieram. Eles não me ligaram. As ligações antes diárias se tornaram esporádicas. Quando vinham, era sempre a mesma pergunta. E a casa, pai? Já marcou a avaliação? O corretor já veio? Eu sabia que o que eu ia fazer era arriscado. Eu menti para eles. Eu disse que havia marcado a avaliação com um corretor para dali a 2 semanas. Eu sabia que a notícia os faria vir correndo. E foi o que aconteceu. No dia da avaliação, eles chegaram cedo, com sorrisos falsos e abraços apressados. Pai, estamos aqui para te dar apoio, não se preocupe, disse a Juliana com uma voz doce que parecia forçada. Nós cuidamos de tudo, você não precisa se estressar, completou Rafael. Foi a minha chance. Eu respirei fundo e fiz a pergunta que me tirava o sono. Eu achei um papel na gaveta do seu pai. Mãe. A voz da minha esposa me disse em um sonho. Eu me levantei e fui até o porão. Encontrei uma caixa antiga com fotos de documentos e ali, no fundo, eu achei um documento que mudaria tudo. Eu não era o único proprietário da casa. Havia um contrato antigo, feito entre mim, o meu falecido irmão e a minha esposa, a Maria. O contrato dizia que a casa era doada para os 2 filhos, mas com uma condição. Eles tinham que cuidar de mim até o fim dos meus dias. E se eles falhassem, a casa passaria para uma instituição de caridade. Eu estava tremendo. A casa não podia ser vendida. Ela era a minha única arma. No dia da avaliação, com os meus filhos esperando na sala, o corretor chegou. Ele não era um corretor, era o meu amigo de longa data, o Dr. Carlos, um advogado especialista em heranças. Eu pedi a ele para se passar por um corretor para que eu pudesse ter a minha vingança. Ele entrou na sala e cumprimentou Rafael e Juliana. Eles estavam ansiosos, mal conseguiam disfarçar.
Então, o senhor Elias está pronto para se desfazer desse fardo? Disse Rafael com um sorriso. O Dr. Carlos me olhou e eu fiz um sinal para que ele falasse. Fardo? Eu acho que houve um engano. Esta casa não pode ser vendida. Os rostos dos meus filhos ficaram pálidos. Como assim? Disse Juliana. A casa está no nome do meu pai? Não, parte da casa está no nome da mãe de vocês. E há um contrato, uma doação em vida. A casa só pode ser de vocês se vocês cuidarem do pai de vocês até o fim da vida dele. Se ele, por qualquer motivo, se sentir abandonado, a casa será doada para o Instituto de Câncer. O choque nos rostos deles foi a minha maior vitória. A ganância deles os havia cegado. Eles se preocuparam tanto com o dinheiro que esqueceram de se preocupar comigo. Isso é uma mentira? Que papel é esse? Gritou Rafael. Eu, calmamente, peguei a pasta que estava na mesa e tirei o contrato. Está tudo aqui. A assinatura do seu tio, da sua mãe, a minha. Eles confiaram em vocês. O Dr. Carlos continuou. A cláusula de abandono é bem clara. A sua omissão e a falta de cuidado com o pai de vocês anulam um contrato, o que significa que a casa vai para a caridade. O dinheiro que vocês estavam contando, ele não existe. A Juliana começou a chorar, não de tristeza, mas de raiva. Pai, como você pôde fazer isso com a gente? Eu me levantei. Pela primeira vez em meses, eu senti a minha voz forte. Eu não fiz nada. Eu ia dar a vocês a casa e o meu dinheiro. Mas vocês me trataram como um peso, como lixo. Vocês só queriam o dinheiro. Eu não preciso de uma casa. Eu preciso de filhos. Mas eu vejo que eu não os tenho mais. Eles saíram da sala sem dizer uma palavra. Eles me deram as costas por um pedaço de papel. A ironia era cruel. A casa está silenciosa novamente. Mas o silêncio não me pesa mais. Eu sinto a presença da minha esposa, me dizendo que eu fiz a coisa certa. Eu não tenho a minha casa, mas tenho a minha dignidade. E isso vale mais do que qualquer dinheiro no mundo. A vingança de Elias foi justa, mas nos faz pensar: o que você faria no lugar dele? Deixe sua resposta nos comentários. E se você quer ver mais histórias de superação e lições de vida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.